Bom dia, estamos aqui mais uma manhã ou uma tarde, não sei qual horário que você vai estar lendo, mas para meditar no livro de João, capítulo 20, versos 19 ao 23, que fala assim: Cristo abençoa com seu Espírito. Um outro título parece: Jesus aparece aos discípulos. Ao cair a tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se de pé no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não serão perdoados. Palavra maravilhosa. Esse versículo aqui revela para nós o primeiro encontro de Jesus após a sua ressurreição com seus discípulos. Como disse aqui no tema, Jesus aparece aos seus discípulos. Cristo os abençoou com o Espírito Santo também nesse momento. Eu entendo aqui que a sua ressurreição é o centro de tudo, da nossa fé. Nesse momento onde eles estão ali reunidos, talvez não, aqui a palavra fala que eles estavam com medo dos judeus, diz que eles se reuniram, no finalzinho da tarde, já era noite, como eles sempre faziam para orar. As portas, diz aqui que estava trancada, e Jesus aparece e se coloca no meio deles. Uau! Deve ter sido um momento assim, único, sensacional. E ele se coloca no meio deles e proclama a paz, dizendo: a paz esteja convosco. Ou como eu li ali na versão NVI, a paz esteja com vocês. A paz de Cristo esteja com vocês, meus irmãos, nessa manhã, ou nesta tarde, ou na noite, o horário que vocês forem ouvir esse devocional. Ele proclama aqui um dos dons do seu Espírito, que é a paz, e como precisamos encontrar paz para superar os nossos medos e todas as incertezas que muitas vezes querem invadir a nossa mente, nosso coração. Eu imagino que os seus discípulos naquele momento estavam vivendo muitas coisas vindo, sobre a sua mente. Quando Jesus se apresenta para eles ali, mostra a mão, mostra o lado, e é incrível, Com essa paz que Deus nos deixa e deixou naquele momento ali para os seus discípulos, nós podemos enfrentar os nossos medos e os nossos sofrimentos, porque eles viram ali que Jesus enfrentou o sofrimento, enfrentou a morte. Então nada pode nos deter mais. Quando nós temos um encontro real com Jesus, nós somos vivificados de uma forma que nós voltamos para uma vida não só uma vida sem um propósito, mas uma vida eterna que começa no momento onde você se encontra com Jesus. E ele deixa ali o seu espírito quando ele fala assim: assim como o Pai me enviou. Olha que palavra forte, eu os envio. Preste atenção nessa palavra. Havendo dito isto, ele sopra sobre eles o seu Espírito.
ele sopra o Espírito Santo sobre os seus discípulos, ele sopra o seu Espírito Santo sobre nós. E através desse sopro, desse Espírito Santo em nós, nós podemos testemunhar para o mundo que ele vive, que ele reina. Quando reconhecemos verdadeiramente a presença de Deus conosco, isso nos impulsiona a anunciar o Evangelho, a anunciar as boas novas àqueles que estão cativos na sua mente, nos seus corações. Ele nos impulsiona a levar uma palavra de paz. E ele ali no 23, ele diz assim, se algum de vocês, né? Ele fala ali, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Olha só, o poder de perdoar os pecados. Quando estamos cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo nos dá força. Eles receberam, os seus discípulos receberam, eles terão a condição, eles teriam a condição de expulsar o mal, pregar o Evangelho, tocar o coração das pessoas. E essa mesma palavra é hoje para mim e para você. Se tivermos cheio do Espírito Santo, teremos autoridade para isso. Somos a igreja de Jesus, nós precisamos fazer a luz de Cristo brilhar e agir através do Espírito Santo. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês hoje, para que vocês não temam, não tenham medo. Suporte. Se você está passando por algum tipo de sofrimento, o Senhor tem muito mais para nos dar. Ele já se apresentou e creio que ele vai se apresentar e ele sempre vai nos surpreender com a sua presença. Assim como os discípulos foram surpreendidos com a presença dele, ele vai nos surpreender. Então creia, somente creia e seja cheio do seu Espírito Santo. Deus, neste momento eu quero orar, Senhor, para que o teu Espírito seja derramado sobre a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo hoje. Pai, há um poder extraordinário que vem através do teu Espírito, que dá poder até mesmo para perdoar os pecados. Quando nós estamos cheios do teu Espírito, nós podemos orar e sentir esse poder e perdoar, e falar do Evangelho e dizer às pessoas que os seus pecados foram perdoados. Isso vai nos dar cada vez mais força. Deus, muito obrigada, Senhor. Eu já tive essa experiência de uma tia no leito da morte receber Jesus, e ela recebe Jesus com tanta força, assim, que ela mudou toda a direção do seu tempo nos dias que ela teve, quando eu disse assim, os seus pecados foram perdoados. Hoje Jesus habita em ti. E ela pediu que no dia do funeral dela nós estivéssemos dando uma palavra, porque ela era uma pessoa religiosa e passou a ser uma seguidora, uma discípula de Jesus. Mesmo que foram poucos dias, mas ela pôde ter esse encontro. E ele, com certeza, se apresentou a ela. E ela pôde encontrar a luz de Cristo através da pregação do Evangelho. E hoje creio que ela está lá ao lado de Deus Pai. Obrigada por me ouvir. Eu sou a pastora Adriana, da 47 IEQ, e amanhã teremos mais um capítulo para meditarmos. Deus abençoe vocês. Tenham um bom dia.